bem-vindas e bem-vindos a mais um webcast Mãe Ser Mãe. Eu sou a Nina e convido vocês a bater um papo gostoso sobre a mãe que a gente quer ser. No primeiro webcast, a gente falou sobre alguns dos paradoxos da maternidade, sobre aquela coisa da gente estar em êxtase, estar muito feliz e ao mesmo tempo descabelada ou descabelado. E a gente criou o Mãe Ser Mãe, o programa Mãe Ser Mãe foi criado para refletir sobre esses assuntos. E mais do que refletir, para a gente encontrar ferramentas para lidar com eles, para a gente buscar os nossos recursos para poder viver esse momento plenamente. Tem uma ideia central por trás do Mãe Ser Mãe, que é você construir a sua narrativa pessoal. Quer dizer, no meio de tudo que você lê, de tudo que você ouve, de tudo que você está pensando, né? O que você está construindo? Que experiência de maternidade você quer para você? E hoje eu estou novamente aqui com a Sheila e com a Thali, que são as facilitadoras do programa. E a gente vai conversar sobre quando é que nasce uma mãe. E aí eu queria entender melhor. Tem data para nascer uma mãe? Como é que é isso, Sheila? Não, Nina, não tem. Olá, bom dia. É gostoso estar aqui conversando com vocês de novo. Então, é interessante porque se a gente puder pensar, o bebê tem até minutos, né? Hoje é a hora que cortou o cordão umbilical, né? 11h32,5, né? Tem hora, tem aí, vai fazer mapa astral. E o nascimento da mãe é um processo, não é um cordão, né? Não tem um momento. E que começa às vezes lá atrás, às vezes na menina brincando de boneca, às vezes ela pegando uma boneca e pensando de um jeito bravo, porque ela está na verdade interagindo com a mãe que brigou com ela e ela está ali simbolizando aquele momento, mas ela já está nesse papelzinho aí de mini-mãe, né? Ou quando ela tem um bicho de estimação, então ali ela vai começando a construir, então a gente estava falando de coisas, dos aspectos bacanas, legais, né, dessa construção, esse sentimento gostoso, a boneca, o bicho de estimação, a imaginação, e também nos momentos difíceis. Eu não quero ser uma mãe assim, eu não vou brigar, ou eu não vou deixar a minha boneca ou o meu filho fazer isso ou aquilo. Então, tem esse aspecto desse processo, com ideias que são conscientes, que se você perguntar para uma mulher, seja lá se ela está grávida ou ainda nem nunca engravidou, que tipo de mãe você quer ser, se ela parar para pensar, ela provavelmente vai ter uma resposta consciente daquilo que ela acha, que ela sabe. Mas às vezes muitas mulheres contam, né, que na hora do estresse vem um tapa, por exemplo, bem aquele tapa que ela nunca queria ter dado, que ela sempre pensou que ela jamais levantaria a mão. Às vezes vem um jeito de falar, às vezes vem algo que vem lá de dentro que a gente podia chamar de inconsciente, né? Então essa construção tem elementos tanto conscientes, daquilo que eu sei, quanto elementos inconscientes, aquilo que eu nem sei de onde veio e que assusta, né? Que ela não sabe que sabe, não sabe que pensa. E essa construção, é claro que quando chega esse bebê, é um momento bem intenso, né? É bem forte, mas a partir daí essa construção vai se desenvolver de um jeito até mais intenso, mas não tem data. A gente também escuta às vezes de mães que nunca brincaram de ser mãe, mas que em algum momento também começam a pensar, talvez quando o bebê já nasceu. E aí também é uma surpresa, eu não sei como se pensa o ser mãe, por isso uma pergunta que tem inúmeras respostas, né? Pode ser lá atrás, pode ser no momento que o bebê nasceu, pode ser depois, pode ser no momento em que eu olhei para essa pessoinha e falei, eu amo essa pessoa, né? É uma pergunta, assim como toda essa construção, muito pessoal, muito individual. Então a gente tem ouvido inúmeras respostas, porque ela realmente é uma coisa, um momento de cada uma de ser mãe. E essa, eu acho que a gente não pode dizer, né, difícil precisar quando nasceu, mas a gente sabe no depois, né? Agora eu sei que nasceu, né? E às vezes leva 6 meses, né? É que às vezes assusta, por isso, porque às vezes a gente tem um relato de depois da mãe se assusta e fala, eu agora que eu sinto que sou mãe, mas o que eu senti até agora? O que era até agora? Eu não era mãe? Era mãe? É que como você tem uma intensidão assim no dia a dia, de cuidado, às vezes nem dá para parar para pensar isso,
né? Mas é uma pergunta Quando que... elas identificam que são mães, assim, nossa, eu senti agora que eu sou mãe. O que que é? Qual é a descrição? O que que é esse Quer uma momento que pista? você fala, É isso? Você quer uma querendo pista? já me informar. De novo, né? É um momento muito individual. A gente escuta desde momentos que é quando vem a bronca, né? Então, ou quando vem a solidão, ou quando vem um momento de muito prazer, de olhar e falar: ah, é meu bebê, eu sou a mãe desse bebê. É uma sensação de uma conexão. De uma conexão, as coisas fazem sentido e você consegue começar a pensar um pouquinho para frente, o que eu quero, quem é essa mãe, que pode ser desde que eu sou criança, que eu venho pensando nisso, e aí tem um momento quando sou mãe que posso pensar, ok, eu sou mãe. Ou pode ser... Eu tenho amigas que já me relataram essa coisa de demorar, né? E aí vem uma culpa junto, né? E pode ser totalmente... A organizadora da nossa vida. Pode ser muito natural, né? Demorar. Sim. E tem que ser, né? Porque eu acho que talvez essa sensação de demorar é porque tem uma expectativa de que venha pronto. Ah, claro. Né? Por isso que eu estava dizendo que essa resposta tem um momento lá na frente que a gente sabe que a resposta está ali. Mas até esse processo, né, como tem toda essa demora, esse tempo de cada um, esse se encontrar um conforto dentro do desconforto, fica se esperando, né? Às vezes a gente fica esperando quando é que eu vou sentir que eu sei o que fazer. Quando ela entender que ela não sabe o que fazer, mas está tudo bem, né? Quando consegue dar um colo, por exemplo, quando a criança está chorando e ela não está angustiada, tão junto. E assim, esse momento, né, essa resposta, ele estava falando, eu estava pensando, e passa também, né? Que vem esses momentos que você fala, agora sim, eu estou bem até amanhã, né? Tudo bem, mas que você se dá conta de que em alguns momentos você está bem nesse papel, você está aonde você gostaria de estar, onde você poderia estar. Né? E que não, por isso, né? Não tem, não vem de um jeito pronto, é uma construção. Então a gente faz muita ênfase nessa construção, em que pode ser depois, porque tem também fruto de muitas coisas, literatura, TV, um monte de informações em que tem um instinto, não, porque tem um instinto. Tem uma obrigação. Tem uma obrigação. Você já saiba, de que você já seja, né? Que você demonstre todo esse amor, toda essa... E não é bem assim. Né? O instinto. Cadê o instinto? Materno, não existe instinto materno, né? Não existe instinto. Nossa, isso é muito forte. É muito forte. Não existe instinto materno. É isso que a gente chama de construção. Não é que a gente nasce sabendo. A gente acha que é um instinto, porque talvez desde criança a gente brincou, mas se eu não brinquei, não tem? Claro que tem, mas é uma construção a partir de outras referências. Mas talvez por isso para a gente é importante fazer essa distinção, porque senão aí vem a culpa. Mas cadê meu instinto materno? Por que eu não sei o que ele está sentindo? Por que... E você vê esse porquê, cadê, quem sou, eu sou, não sou boa mãe, é isso que nos diferencia dos animais, né? Porque o animal não faz pergunta, ele vai lá, ele sabe exatamente o que fazer, ele se oferece, um mamífero, por exemplo, o bebezinho vai lá e procura a mama, e estamos todos resolvidos, né? E pronto, e aí ele, um ano depois, o bichinho já está sozinho na vida, né? Um ano, se a gente comparar com um ano humano, né? Então a gente não deixa de ser um bicho, um animal, mas a partir do momento que a gente começa a falar, que a gente começa a pensar, que a gente começa a questionar, a gente se afasta desse instinto. Tanto é isso que nem todas as mulheres experimentam as sensações, a maternidade, o cuidar dos filhos da mesma forma. Né? Cada um vai poder dar a sua cara, o seu jeito, algumas de um jeito mais distante, algumas precisando da ajuda de outras pessoas, ou porque não quer, ou porque não aguenta, ou porque não gosta. Né? Tem gente que fala, é que eu não aguento, ou não gosto desse primeira parte, onde eles são muito pequenininhos, eu curto mais quando tá lá na frente, outros curtem Nossa, mais. mas isso é meio proibido falar. Eu não gosto de uma parte, né? Porque a obrigação é gostar de tudo, né? Então, parece, exatamente, né? A obrigação é... Tem um formato, né? Tem um modelo ainda muito forte. Acho que ainda tem uma rigidez aí, né?
que a gente não... Isso. Então, acho que é isso que é bacana dizer, né? Quando a gente fala que perdeu a comunidade, que antes era mais fácil, que a mulher tinha esse bebê, ela sempre ficou angustiada, né? É um susto, né? A gente pode falar um pouquinho mais disso. Esse susto, essa intensidade da relação. Eu estava pensando isso, né? Estava pensando... Engraçado, a gente não se espanta que quando teve o primeiro amor adolescente, por exemplo, né? E a gente é tomado por aquela coisa, não consegue comer, não consegue dormir, não consegue pensar direito. E quando tem um bebê, parece um estranhamento dessa intensidade, mas é uma relação tão ou mais intensa quanto o primeiro amor, o primeiro namorado, né? Que a gente já é adulto e se espera que adulto saiba lidar com as suas emoções, com o que tem que fazer, que não tenha tudo isso. Inclusive, quando a gente fala, né, a própria razão de existir do programa, de viver em plenitude, não significa estar em plenitude. Sempre em plenitude. Zen. Não, às vezes é a convivência com esse incômodo e saber que faz parte, que hoje eu estou realmente louca, enlouquecendo, mas não vou enlouquecer. E não deixar de ser adulto. E não deixar de ser sério, responsável. Então, não é... Às vezes tem essa expectativa de que a plenitude é a tranquilidade, eu ter o controle, saber o que estou fazendo. E essa é a dor, né? É a dor de passar por isso. E é a dor de não ter um monte de outras mulheres, como era antigamente, à nossa volta, dizendo, é assim mesmo, toma um chá de camomila que passa, né? Que é o que tinha, né? Tinha um colo tamanho que quando a mulher ia se angustiar, não, mas esse é o modelo, é assim que faz. Algumas se angustiavam, não quer dizer que não se angustiasse, né? Vídeo literatura, é só procurar, né? Os relatos. Mas o que tinha era um modelo meio pronto. Agora a gente não tem esse modelo pronto, mas a gente tem justamente a delícia de poder inventar esse modelo. De poder, eu não quero tomar chá de camomila, eu quero talvez trabalhar e delegar essa primeira parte para minha mãe, fazer junto. Isso passaria por uma permissão interna, né? Que você tem para viver essas delícias de hoje, né? Porque eu sinto um pouco que como não tem muito a externa, você tem que construir internamente, isso, né? Isso que é tão difícil, mas tão bacana, porque vai sair do seu jeito. Mas é isso que é tão difícil, né? Que é o arriscado, né? É o risco. Quando está pronto é uma coisa. Quando eu vou arriscar e fazer a minha construção, pode ser maravilhoso, pode ter coisa que não dá, que eu não gosto, que não dê certo. Aí talvez dá mais trabalho. Eu acho que dá mais trabalho. Eu coloquei um talvez porque não sei como foi lá naquele momento lidar com essas ideias prontas. Porque também dá um trabalho você ter que se adaptar a todas essas verdades que existem. Eu não sei como foi, precisaria falar com a minha mãe, com avós, bisavós. Como que era lidar com você não ter as opções, você não poder escolher, você obedecer algumas coisas, tanto das outras mães, dos maridos, do que é ser mulher, o que não é, então não sei. Tem também que honrar isso. Que você está né? dizendo, exatamente, porque às vezes a gente vive nessa dificuldade como se isso é que é mais difícil. Quem foi que disse que não seria, né, que não era mais difícil? Não ter a liberdade, é que essa liberdade vem com esse preço, mas é a delícia da liberdade, né? Se a gente souber lidar com isso de um jeito bacana. Acho que talvez a gente tenha saído da rigidez total para fluidez total e ainda não tem os instrumentos, né? Que eu acho pêndulo, né? Você vai para um lado, vai para o outro. E quais são os instrumentos para você se encontrar, né? Viver assim com essas possibilidades. Acho que essa ideia da permissão, de você... Porque, eu não sei, eu vejo muito isso, tenho lido muito sobre o assunto, né, como já comentei, um certo interesse pessoal, pessoinhas, e aí eu acho impressionante mesmo, assim, tem coisa demais, coisas de todos os tipos, e a pergunta né, bom, então tá, por onde se constrói aqui, né, é como dá uma sensação. Às vezes a gente gostaria de falar, não, essa é a verdade. Não, segui esse livro. Eu lembro minha mãe comentando, tinha o do Dr. Spock, acho, alguma coisa assim, né? Que depois de uns... Né, acho porque, não sei se era esse o que a minha mãe se referia, mas acho que sim. E que depois de uns anos ele falou, não, eu errei tudo, não estava certo. Mas naquele momento, pelo menos para elas,
toda uma geração de mães deu certo e tinha uma verdade. Às vezes o que angustia é você falar, tá, mas tem ele, e tem aquele, e tem essa linha, e tem a outra, e eu gosto disso dela, e poder pegar um pedaço daquilo que funciona dessa com um pedaço daquilo que funciona daquela. E no Mãe Ser Mãe, assim, quando estão acontecendo as conversas e, né, tá sendo trabalhado esse tema, como que se trabalha os outros, né? Porque acho que tem uma ideia que você se dá permissão, você vai construindo, mas para essa nova mãe ou para essa mãe que você está querendo ser, você precisa de um pai ali do lado, de uma família. Como é que vocês lidam um pouco com isso? Como é que são as conversas a esse respeito, assim? Então, de fato, historicamente também, o que está acontecendo é que não só o lugar, o papel da mulher está se ampliando, está se complicando nesse aspecto, né? Mas isso também esbarra nas pessoas com quem ela lida, né? E às vezes ter pessoas em volta que ajudam, que contribuem, que dão um colo, que dão um suporte, e também honrar que essas pessoas também estão passando por todo esse trabalho interno, né, de querer participar, não saber como, de se ver responsável, né, seja um marido, seja quem for, né, se ver também responsável por essa criança, por essa mulher que cuida da criança, também tem essas transformações nessas pessoas, né, e que muitas vezes esse suporte pode ser muito bacana, mas às vezes a gente sente, eu acho que é um peso que muitas mulheres se queixam, né? Que a gente se sente tendo que cuidar desse outro que não está conseguindo cuidar da gente, né? Quer dizer, e se a gente pudesse ver que é uma construção conjunta, né? De poder falar disso. Como é isso? Por exemplo, no programa, no que a gente faz presencial, a gente divide um pouco o conteúdo entre o que é eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo. Entendendo que primeiro é comigo, entender que é esse turbilhão de coisas que estão acontecendo, que é essa ruptura, quando que ela aconteceu, para onde que ela vai e tal. E aí vem, bom, e aí com quem que eu me relaciono? Quem são qual é a minha rede de relacionamentos? Os que eu gosto e os que eu não gosto. Porque eles também fazem... fáceis e os que são difíceis. Isso, os que são fáceis, os que são difíceis, os que me deixam mais pensativa, menos tal, mas eles também fazem parte, porque muitas vezes a gente propõe alguns questionamentos, e vem, não, mas desse relacionamento eu não quero falar. Mas talvez é desse relacionamento que a gente precisa falar, porque é ele que dá trabalho, demanda energia e tal. E aí a gente começa a ver a quantidade, na verdade, de pessoas e relacionamentos que estão na nossa volta. Marido, parceiro, parceira, sogra, sogro, a pessoa que cuida das crianças, o pediatra, a escola. São Paulo, motorista. São Paulo, pode ser o motorista, pode ser a creche, tem inúmeras. E esse bando de profissionais, né, que eu acho que a gente honra também, né, porque tem essa questão de que às vezes é o pediatra, mas não é só o pediatra, né, tem o próprio médico, seja clínico geral, homeopata, seja, né, você vai falando com um monte de profissionais, o odontopediatra que vai explicar então você dá uma mamadeira, depois você limpa com uma gaze na boquinha, dá uma água, tá, é verdade, faz sentido, mas você tem que lidar com isso, e o choro, e a mamada, e vira de lado o bebê, porque o pediatra falou, né? Então... E quando você lida também com mais alguém para educar, bom, eu quero desse jeito, você quer do outro, e aí, né? Como que a gente faz? Quem ganha? Não, peraí, é uma questão de quem ganha... Acontece muito de nascer uma mãe e não nasceu o pai ainda, ou nasceu... Geralmente as datas são diferentes. Encontradas, né? Mas então, e eu acho que aqui a gente abre um outro tema, que é um tema que a gente podia até fazer um dia um encontro sobre isso, que são as relações conjugais depois do bebê. Que eu acho que a gente estava falando do nascimento da mãe, que tem tudo a ver com isso, desse colo também que ela vai conseguir tanto receber, quanto às vezes carpintar, né? De ir devagarzinho lá, mas que também tem muitas consequências na relação, né, conjugal e que... E que em geral isso sim acontece. O nascimento da mãe provavelmente em geral acontece antes, se vem uma cobrança, mas que é um estado natural desse vínculo da mãe enquanto foi gestando esse bebê, e que então o pai, na verdade, consegue enxergar isso só quando tem o bebê na mão, né?
Então vem sim. E toda essa angústia que muitas vezes vem quando é um pai, né? Que é a pessoa que está cuidando junto, de que quer ter uma entrada nessa relação que no começo é muito intensa. Nossa, outro dia eu estava lendo um livro, falei assim, olha, o bebê só vai perceber o pai depois dos 4 meses. Eu falei... Ai, meu Deus do céu! Para o bebê, o primeiro momento é a mãe, né? Eu falei, é tão injusto. Mas para o bebê, o primeiro momento é o né? E se dentro desse tiverem 2 vozes, tudo bem, porque se a gente fala isso, né, como fica alguém que, por exemplo, já tem um filho ou tem gêmeos e precisa de uma ajuda de uma outra pessoa, né? Falar uma frase dessa vai fazer com que essa mulher pense, não, mas eu tenho que estar 100% presente por 4 meses o tempo inteiro. Porque não pode ter outra pessoa, para ele não... Não fazer filtro, gente. Fazer filtro de livro, de dicas, né? Então, esse é o ponto. E faz filtro como? Qual que é o meu parâmetro se sou mãe pela primeira vez? Eu não sei... Então, aí que esse é o exercício de se conhecer, fazer filtro com o que faz sentido, com outras mães, com outras referências. Quer dizer, e onde arruma tempo, gente, para se conhecer, né? Tô pensando aqui, né? Essa ideia mesmo de você, por exemplo, às vezes eu brinco e falo assim, bom, ninguém morreu até hoje, né? Sem saber tudo isso. O odontopediatra, que outro dia eu fui no dentista, ele também falou, falei, nossa, como será que foi na minha vez, né? Na minha época. Então, ninguém morreu. Então esse é o primeiro, né? Ninguém morreu, tá tudo certo. Tá todo mundo bem, né? Assim, como é que você encontra? Porque que espaço é esse, né? Essa coisa de não ter tempo mesmo, assim, para esse espaço seu, que é onde você constrói para lidar com o resto. Então, como funciona isso, assim? Você vai ver que você vira malabarista do tempo também, né? Você começa a fazer algumas coisas enquanto faz outras, lê enquanto... Dando de mamar. Eu estava pensando, né, que acho que é um aspecto bem importante, até para acalmar isso, né, para acalmar essa ansiedade, é reconhecer, né, o que? Esse processo que a gente chama de ruptura da identidade. Na verdade, não existe identidade. A gente acha, passa a vida tentando construir uma carinha, né? Não, eu sou isso, gosto disso, não gosto daquilo, prefiro esse tipo de coisa, né? A gente vai construindo como se fosse, até uma metáfora que a gente usa, que eu curto, que é bem coisa de mãe de criança pequena, né? Aqueles brinquedos de blocos mesmo, que colocam um em cima do outro. Então a gente vai construindo um castelinho, colocando os blocos durante a vida, né? Para se proteger do mundo, para se apresentar do mundo. Eu sou assim, eu falo assim, eu sou desse tipo, eu sou briguento, não briga comigo, né? Vai construindo. E quando chega esse bebê, né? Quando chega essa criança, ela como se ela entrasse lá dentro do nosso castelinho e chutasse os blocos, tá? Né? A gente fica meio nu, fica meio sem recurso. Essa é a sensação. A identidade é uma sensação, né? E ela nos dá a chance, como a gente construiu lá nos momentos de tensões lá atrás, essa ruptura, essa sensação de ruptura de identidade nos dá o quê? A chance de poder construir de novo, num outro... Quer dizer, pode ser o momento ideal, né, também. Isso, não pode ser ruim, não precisa ser só ruim, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott, e ele tem um conceito que é da mãe suficientemente boa. E a mãe suficientemente boa é aquela que se permite errar. E tem que errar, porque no momento que ela erra, tem uma construção e tem uma entrada do mundo que permite que esse bebê se desenvolva, ache os seus próprios recursos, e a mãe ache seus recursos para crescer, para lidar com esse erro, para se permitir, para se reinventar. Nossa, essa ideia é maravilhosa. É maravilhosa, e para muitas mães é uma libertação ouvir que o Winnicott existiu, escreveu e que pode, né? Porque a gente escuta e me aconteceu também. Deve, né? Deve, isso, não pode, deve errar. Porque que no momento que erra... até na ideia do Freud de que precisa ter frustração, sem frustração pira, né? Então é assim. Não, isso podia até ser a mãe suficientemente boa, a esposa suficientemente boa, a profissional suficientemente boa, né? Porque o ser suficientemente bom, né? Porque isso é uma outra coisa que eu gosto também, né? Que não perder, vocês falam muito no programa, né? Assim, tem um trabalho do ser, né? Então, antes de mãe, né? O ser, que ser é esse? O ser suficientemente bom, porque essa perseguição da perfeição, né? Isso que a gente também tá
tem que aprender, tem que ser perfeito, tem que ser ótimo, tem que ser, né? E a gente tem tempo, né? Muitas vezes tem a sensação que tem que se resolver nessa situação, nesse momento com a criança, com o marido. Tem tempo também. Claro. Nossa, eu estava aqui pensando no tempo, num dos outros livros, ando lendo muito, ele fala justamente por que é que a gente está fazendo com os bebês essa coisa da rigidez do horário, sabe? E aí toda uma outra visão, né, das permissões que a gente pode dar também, para depois colocar, né, que horas que você insere essa rigidez. E aí, conversando sobre isso com alguns amigos, perde muito, né, perde muito do bebê, você se ensinar isso quando ele tem 6 meses ou quando tiver 1 ano, né? Então, é por isso que a gente curte tanto a ideia da construção, né? Porque fazer, escolher, inventar tem que ser uma combinação, que nem o tango, tem que ser uma combinação de 2, e esse 2 que vira 3, que vira 4, né, claro. Mas que assim, tem um livro, né, tem livros polêmicos, por exemplo, que para algumas pessoas ajuda muito, porque são muito precisos e muito estritos como fazer. Nana Nenê, por exemplo, não quero entrar no mérito disso, mas, por exemplo, ele te dá dicas de como fazer para ensinar a criança a dormir. Algumas pessoas leem e tem a ver com elas, e elas fazem em 2, 3 dias, pronto, resolveu a angústia dela. Quando resolve a angústia dela, resolve a angústia do bebê, tudo relaxa. E tem gente que começa aí, vai falar, lê esse livro, faz o que ele está mandando, porque é assim, né? Assim é a chave, né? E outras pessoas que não são assim, não funcionam dessa forma, elas vão se angustiar mais com essa rigidez, elas não encontrarem o jeito delas. E aí quando elas se angustiam, o bebê chora, e em vez de 3 dias, vira 3 meses, né? E é um drama, e a criança vai ter um problema pro resto da vida em relação a dormir. Por quê? Claro que tem dramas, né? É um drama, viver é um drama, né? Nesse sentido, mas que quanto mais a gente tenta fazer aquilo que está longe da gente, que vem de fora e não de dentro, né? Quanto menos a gente fica atento ao que nos angustia, e aí é o que angustia os nossos filhos, mais a gente se distancia, pior a situação fica, né? Até por isso que tem que ter uma coisa interna, né? De encontrar o seu jeito. Né? Então, quando um pediatra fala alguma coisa e faz sentido para você, é legal poder, por isso que o filtro não é só um tampão, é um filtro. Poder ouvir, falar, deixa eu ver se isso faz sentido para mim, deixa eu experimentar mais um pouco. Realmente não fez, então filtra, vou procurar outra informação. Né? Tem que ter essa escuta, né? Essa escuta interna, essa... Nossa, esse preparo. Sem a perfeição, né? Isso, que é o suficientemente, né? Porque senão acho que a gente começa também já a criar, né, toda essa história. E nunca é suficiente. Aí, na perfeição nunca é suficientemente perfeito, então continua. Com certeza. Muito bacana, meninas. Então, estamos chegando ao final do nosso webcast. Eu falha imperdoável, esqueci de contar que todo mundo pode participar, mas se você estiver no Facebook deve ter visto, aí você pode postar no mural, pode postar perguntas para a semana que vem, nós 3 vamos estar aqui de novo, nesse mesmo horário, e a gente adoraria responder dúvidas, questões que vocês tenham para fazer. Comentários, exatamente. Então, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, e a gente se vê semana que vem. Semana que vem. Até mais. Até.